Muito obrigada, Luísa Santos, por ter aceitado participar no E se Falássemos da Europa. Hoje vamos falar na dimensão empresarial. A Luísa é subdiretora-geral da Business Europe e eu começava exatamente por lhe pedir que nos explicasse o que é a Business Europe. A Business Europe é a associação que representa todas as empresas europeias. Digamos que é a CIP europeia. Nós temos membros que são membros da União Europeia, mas também vamos além disso. Nós temos, por exemplo, a Noruega ou a Suíça e somos uma organização independente. Temos uma grande representatividade porque representamos pequenas empresas como grandes empresas e estamos presentes nos países, em quase todos os países europeus, uma Europa, como disse, alargada, que inclui também países que estão no processo de adesão à União Europeia, como por exemplo a Turquia. Nós somos um parceiro social a nível europeu e, portanto, participamos juntamente com os sindicatos em diálogos setoriais que envolvem também a Comissão e o Conselho Europeu. O nosso principal objetivo, eu direi que é assegurar que temos um ambiente pró-competitivo e o melhor ambiente para fazer negócio, para produzir, para investir na Europa. Isto implica que nós estamos ativos em todas as políticas europeias, desde políticas económicas, como por exemplo o comércio ou a competição, como outras políticas, a política social, industrial, de energia, ambiente, etc. Portanto, nós temos grupos de trabalho e é com base no que acompanham as diferentes políticas e esses grupos de trabalho vão desenvolvendo posições e dando input para as diferentes iniciativas europeias, quer estejamos a falar de legislação em concreto, como por exemplo o caso da legislação na área do clima, como por exemplo quando estamos a falar de acordos comerciais, que é uma competência exclusiva da União Europeia e onde nós também temos um papel extremamente ativo em dar o input para as negociações. Tem-se feito um progresso imenso na União Europeia no sentido de ouvir mais os parceiros sociais e dos parceiros sociais poderem ter um papel próprio, parceiros sociais, como disse, dos dois lados, do lado sindical, do lado patronal, do lado empresarial, e existe um mecanismo que é o diálogo social europeu. A minha questão é, acha que o diálogo social europeu podia fazer mais, podia ter uma maior capacidade de agir na decisão política europeia, porque finalmente também pode haver decisão política, não no quadro interinstitucional, diria, mas que venha exatamente do diálogo social europeu. Eu acho que o papel que tem tido é já bastante importante e nos últimos anos o diálogo social tem avançado para novas áreas e é cada vez mais inclusivo em termos de políticas. As grandes políticas europeias, nomeadamente as políticas relacionadas com o ambiente ou relacionadas com a transição digital, são discutidas amplamente a nível dos parceiros sociais. Portanto, eu acho que já há um trabalho muito importante que é feito a esse nível. Obviamente que, para além disso, depois há o diálogo social direto entre parceiros sociais, que também é bastante ativo, nem sempre fácil, como a nível nacional, mas que eu acho que nos últimos anos tem aumentado a importância. Nós temos encontrado naquilo que nós chamamos o RRF Working Group, ou seja, o grupo de trabalho que acompanha os planos nacionais de recuperação e resiliência. E foi aí que nos encontramos, em que a Luísa representava a Business Europe. Eu gostava que fizesse a análise desse processo, ou seja, acha que os planos de recuperação e resiliência, o fundo de recuperação criado ao nível europeu, é um instrumento importante para a recuperação da economia e tem funcionado enquanto tal? É, de facto, o principal, eu diria, instrumento para apoiar a economia europeia. Claro que nós estamos perante uma situação que é excepcional. Os planos foram inicialmente desenhados tendo em conta já a situação que existia anteriormente, que era de recuperação pós-Covid. Pós-Covid, exato. Claro que agora temos um outro desafio igualmente importante, muito importante, que é a guerra na Europa, que está a ter um impacto muito significativo sobre a economia europeia. Portanto, isto não foi tido em conta inicialmente e estamos agora ao processo de ajustamento. O que é importante é que, obviamente, estes planos vão ser transportados para a realidade nacional, que é muito diferente dentro dos Estados-membros da União Europeia,
mas para nós o fundamental é de facto que haja um envolvimento da sociedade civil no processo, incluindo os parceiros sociais, isto é extremamente importante, e é também importante que este dinheiro seja bem aplicado. E para nós ser bem aplicado é que tenhamos uma visão de fundo estrutural, que pensemos em iniciativas que têm em vista aumentar a competitividade das economias, que têm em vista aumentar a inovação e o desenvolvimento das economias, as novas tecnologias e claramente também privilegiem as duas transições importantes que nós temos perante nós, a transição digital e o clima. Portanto, se isto for feito assim, acompanhado de reformas estruturais que são importantes, eu acho que vamos necessariamente ter sucesso. Agora, obviamente que teremos que provavelmente adaptar muitas destas medidas em vista da nova situação que temos perante nós, e é isso que estamos a tentar fazer, eu penso que os governos estão a tentar fazer, e estamos também a completar a nível europeu com determinadas medidas para ter em conta situações como, por exemplo, como integrar os refugiados que vêm da Ucrânia, ou como apoiar os Estados-membros que que estão mais perto da fronteira com a Ucrânia e que, portanto, têm mais exposição à guerra. Portanto, isto são tudo medidas adicionais que vão ser importantes para complementar também o que já existe. Eu costumo dizer que nós temos que assegurar o sucesso do Next Generation EU. E assegurar o sucesso do Next Generation EU, ou seja, do Fundo de Recuperação, é exatamente a dimensão que referiu e depois também termos capacidade de executar aquilo que foi acordado no que diz respeito ao reembolso do fundo. E precisamos do sucesso do fundo para agora, para podermos fazer a recuperação da economia, e para o futuro, no sentido, eventualmente, de transformarmos num instrumento permanente. Sim. Mas a Luísa levantou uma questão que é muito importante, que é, nós estávamos todos a trabalhar com estes planos nacionais de recuperação, e já fizemos 25 ou 26 reuniões deste grupo de trabalho que acompanha os planos nacionais de recuperação, e de repente temos um fator de perturbação. E portanto, quando nós estávamos a negociar com os Estados-membros o manterem, o cumprirem, o respeitarem, quer um calendário, quer um programa de ação, somos confrontados com a situação de guerra na Ucrânia. E, portanto, introduz novos desafios, designadamente na recuperação da economia, como é evidente, porque nós estamos a sofrer as consequências nas economias e nas sociedades europeias. O que é que a preocupa, ou se quiser, o que é que a Business Europe, o que é que a Luísa vê como mais preocupante do impacto da guerra nas economias europeias? Eu acho que o impacto principal se faz sentir a dois níveis. Por um lado, o aumento dos preços e o aumento da inflação. Energia, bens alimentares. Muito motivado pelo impacto energético, no aumento do custo da energia, nos problemas de acesso a bens alimentares, que estão também a aumentar. E a energia acaba por ter um efeito multiplicador. Exatamente, ao longo da cadeia de valor, e depois vem multiplicar alguns aspectos negativos do Covid, porque nós tínhamos já antes muitos problemas de acesso a determinadas matérias-primas ou a determinados produtos intermédios que vêm, nomeadamente, da China. Esses problemas ainda não terminaram, porque a China continua com uma política de zero Covid, que está a ter um impacto ainda nas cadeias de valor. E, portanto, todos esses problemas que aumentavam a dificuldade de ter acesso a determinados inputs, que são importantes para a nossa indústria, e aumentava também os custos, vêm ser, no fundo, aumentados ainda mais com a guerra na Ucrânia, porque o transporte obviamente sofreu um impacto, as nossas comunicações para o leste também estão mais difíceis e mais caras. Por exemplo, nós não podemos agora sobrevoar o espaço aéreo russo, claro. E portanto isso tem um impacto necessariamente na comunicação com o Oriente. Rotas, com o Pacífico. Exatamente. E, por outro lado, há muitas matérias-primas e produtos semi-acabados que vinham quer da Rússia, quer da Ucrânia, e que neste momento, seja devido à guerra, que tem um impacto, obviamente, sobre a logística e os transportes, quer por causa das medidas, das sanções que foram impostas à Rússia e à Bielorrússia, obviamente agora não podemos importar esses produtos da Rússia ou da Bielorrússia e, portanto, temos que arranjar alternativas. Essas alternativas não são fáceis, como é o caso da energia e do gás,
e muitas vezes não só não são fáceis, como são muito mais caras e, portanto, isto vai ter um impacto necessariamente também no custo, nos custos de produção na Europa e na competitividade das nossas Pois, empresas. na prática, o impacto da guerra não é só na Europa diretamente, mas é em todo o comércio internacional. Exato. Que referiu a questão da importação de matérias-primas para a Europa, mas há um problema que eu diria paralelo, ou seja, que os bens alimentares que não chegam a países particularmente afetados, como países africanos, alguns países asiáticos, que veem a importação de cereais perturbada pela guerra na Ucrânia, sem muitas vezes entenderem que, de facto, o que está em causa é defender a democracia europeia e que a União Europeia não impediu que os cereais saíssem. A não saída dos cereais tem a ver com a evolução da própria guerra. Exato, eu acho que o importante de toda esta situação, que é uma situação dramática, obviamente, e há um ponto que é importante, que tenho que referir aqui, é que da parte da indústria europeia desde o início, e nós reagimos, somos dos primeiros a reagir, reagimos imediatamente a 24 de fevereiro, com um comunicado muito forte a condenar a invasão russa e, por outro lado, a dizer que nós estaríamos incondicionalmente, apoiávamos incondicionalmente qualquer medida que fosse adotada por parte da União Europeia como resposta. E isto tem sido sempre a posição da indústria europeia. Portanto, nós estamos por trás das sanções, apoiamos. Agora, obviamente, que elas têm um impacto e esse impacto tem que ser mitigado. Mas nós aqui estamos à beira do conflito, lidamos com o conflito todos os dias, mas muitos países terceiros não estão. É isso. E a visão que têm do conflito é diferente fora da Europa. E, portanto, é importante também que da parte da Europa que nós continuemos a explicar a situação a países terceiros, que continuemos a estar presentes lá, porque isto é importante. E aqui a política comercial da União Europeia é muito importante. Há dias na reunião de ministros da Organização Mundial de Comércio em Genebra, e se dúvidas tivéssemos sobre isso, já estávamos convencidos, mas tivemos ali em frente de nós exatamente essa situação. E, portanto, a compreensão da guerra e a narrativa sobre a guerra nos países terceiros e do impacto da guerra no comércio internacional não é unânime. Exato. Mas agora eu gostava só de pôr uma outra questão ainda que tem a ver com a União Europeia a Luísa referiu que apoiam as iniciativas da União Europeia no que diz respeito à condenação da invasão, etc. E agora a minha questão é para positiva, ou seja, a União Europeia está a fazer o necessário para mitigar, como a Luísa referiu, para mitigar o impacto da guerra na economia? Há uma área que, para nós, a Comissão e os Estados-membros têm que fazer mais, é precisamente na área do comércio, porque nós precisamos urgentemente diversificar mercados de exportação, mas diversificar mercados de importações. Temos a presidência francesa e os franceses não são amigos do comércio internacional. E nós esperamos que as próximas presidências sejam, porque nós precisamos de matérias-primas. O Chile, por exemplo, é um exemplo. Precisamos de lítio. O Chile é uma fonte importante de lítio. Temos um acordo concluído, temos que o ratificar, mas precisamos de outros mercados para diversificar. Este governo tem que o assinar. Exatamente, também. E nós estivemos lá no Chile, tivemos contacto exatamente com o governo chileno e, de facto, há uma questão política importante, mas, neste momento, eu diria que a bola está do lado do governo chileno, que tem que assinar, digamos, confirmar o acordo que foi negociado e depois, sim, passamos ao processo de ratificação, que não é fácil. Que não é fácil, mas que é importante. E eu acho que isto é uma área que temos que fazer mais. E esperamos que as próximas presidências façam mais. Nós temos acordos com o México, o Mercosul, claro. Chile, México, Mercosul, Austrália e Nova Zelândia que vêm aí. Estamos a negociar com a Índia, que também é um mercado extremamente importante, embora não seja fácil. Indonésia, portanto, nós temos de facto que apostar nesta estratégia de diversificação. Depois temos que também arranjar alternativas na área da energia, e isto acho que é urgente. É urgente porque nós podemos ter já problemas de aprovisionamento rapidamente quando estivermos no próximo inverno. E, portanto, também aqui a Comissão
e os Estados-membros têm tentado diversificar as fontes energéticas. Embora o programa que a Comissão Europeia apresentou, o REPowerEU, que eu acho que é muito criativo em termos de objetivos, estou completamente de acordo com aqueles objetivos, mas está a ter alguma dificuldade com as fontes de financiamento para o programa de ter, digamos, a aceitação, quer do Parlamento Europeu, quer dos Estados-membros. Exato, estamos a falar nomeadamente chamado problema de taxonomia e o que é sustentável ou não é sustentável, o que é que deve ser considerado como investimento verde ou não. Nós estamos numa situação de crise. Obviamente que o facto de estarmos numa situação de crise não nos deve impedir de continuar a prosseguir o objetivo de descarbonizar a economia, de defender o clima, mas ao mesmo tempo temos que ser realistas também, no sentido que nós temos um processo de transição para essa descarbonização e é importante que esse processo se faça de uma forma gradual e para isso é preciso também haver investimento, obviamente, Sim. Porque as empresas não vão passar da poluição para uma situação de não poluição de um dia para o outro. Portanto, é importante que isto se faça e que se tenha em conta também a situação que vivemos de crise, que vivemos neste momento. Eu acho que é um esforço que vai ter que ser um esforço concertado com muita solidariedade e coordenação a nível da Europa, porque obviamente as dependências energéticas e a situação energética de cada um dos países europeus é muito diferente. As dependências da Rússia, por exemplo, são diferentes e o nosso mix em termos energéticos também é muito diferente. Mas da parte da União Europeia ou da Comissão Europeia temos que ter, de facto, um mecanismo que permita também às empresas desenvolver as novas tecnologias, porque muitas delas não existem. Sim, exige investimento para fazer necessárias. A transição climática, exige investimento, sem dúvida, e é fundamental que esse investimento se faça no sentido de produzir, de assegurar um sistema de produção mais verde. Exato. E aí temos, de facto, uma contribuição para os objetivos de Paris. Mas temos uma outra dimensão, que é o facto de nós importarmos produtos que vêm de países terceiros Exato. E que não respeitam os mesmos critérios, os mesmos estándares ambientais e que, de facto, tem que haver aqui medidas que coloquem, que, digamos, quando nós falamos do level playing field, ou seja, um mercado interno justo no interior da União Europeia, temos que ter mecanismos que este mercado internacional, ao nível do comércio internacional, haja um mercado justo. Ou seja, que não haja, como nós costumamos dizer, que não haja dumping ambiental. Sim. Ou seja, nós estamos a exigir aos investidores europeus, aos empresários europeus e depois temos os produtos e os serviços numa concorrência desleal. Porque os produtos importados, produzidos em países terceiros, não tiveram o mesmo esforço ambiental. Exatamente, e nisto temos que trabalhar, obviamente, mas não podemos recorrer a um só mecanismo. Nós estamos Está-me a dizer que não chega o mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras. Não, evidentemente que não. Primeiro porque é limitado em termos de produtos e depois e de setores, sim. E de setores e depois porque funciona para o mercado interno. Não vai funcionar e não vai cobrir os mercados externos. Nós achamos que sim e fizemos um grande esforço no sentido de que pudesse respeitar as regras da OMC. Exatamente, e tem que respeitar as regras da OMC, mas porque esta medida vai necessariamente ter um impacto no comércio. Por isso é que ela não pode ser única, ela tem que ser combinada com outras medidas e temos que convencer os países terceiros a fazerem mais. Não apenas puni-los, porque... E nos próprios acordos de comércio internacional. Exatamente. Eu acho que temos que utilizar também outros mecanismos para tentar convencer, incluindo através de fornecimento de tecnologia, mesmo fornecimento de ajuda financeira necessária, para que eles assumam isto também como uma coisa que é benéfica para eles. Porque senão vão continuar a dizer, vão estar a União Europeia a tentar proteger-se, e a penalizar-nos. Que, aliás, foi a primeira reação da Organização Mundial de Comércio. Exatamente. Aí vem um imposto que é contra as regras da Organização Mundial de Comércio. Portanto, eu acho que isto tem que ser um esforço coletivo, porque senão não vamos resolver a situação e o que vamos arriscar é ter resposta, é ter retaliação e eu acho que isto não queremos. Portanto, temos que trabalhar em várias frentes para nos assegurar, de facto, como disse, que há um maior level playing field e que combatemos o problema do clima. Os objetivos de uma economia neutra em carbono. Exatamente, podemos ter um clima fantástico na União Europeia, mas se no resto do mundo isso não acontece, nós estamos a resolver o problema. Portanto, isto tem que ser efetivamente um esforço coletivo
e isso exige a utilização de vários instrumentos. E os acordos comerciais são, sem dúvida, Fundamentais. Muito obrigada, Luísa, por ter aceitado participar nesta conversa, e vamos continuar a trabalhar no âmbito do grupo de trabalho de acompanhamento dos planos de recuperação e resiliência. Muito obrigada. E noutros grupos também. E noutros grupos. Obrigada, Margarida. Obrigada.